Nós chegamos agora na igreja aqui, um momento muito especial, que é aquele momento de oração. Aquele momento que a gente conversa e entrega ao nosso melhor amigo Jesus todas as nossas ansiedades, as nossas inquietações e os nossos problemas. E se você tiver alguma alegria, também você pode vir e dizer publicamente isso. Quando a gente dá um passo a mais, um passo à frente, para vir aqui, na frente e se ajoelhar aqui na frente, nós estamos dizendo assim: Senhor, eu não sou nada, eu sou barro, eu sou pó, e eu necessito de Ti para que eu consiga chegar ao céu. Seja qual for o teu problema, seja qual for a tua dificuldade, quando a gente olha para o passado, a gente vê Deus trabalhando na vida de pessoas, não sei se eu poderia dizer isso, mas muito piores do que a gente, o problema, muito mais difícil, muito mais complicado, e Deus opera, Deus faz, e Deus quer trabalhar na vida de você. Se você tem um familiar seu que você gostaria de ver aqui na igreja que não está, venha até aqui. Se você gostaria de um emprego, algo melhor para você, que você nesse momento quer pedir a Deus, venha aqui à frente, e nesse momento aqui diante de Deus, e aí também onde você está, no seu banco, nós vamos nos ajoelhar, aqueles que puderem, para falarmos com Deus nesse momento. Pai querido, aqui está a tua igreja, os teus filhos, de joelhos diante de Ti. Primeiro, para pedir perdão pelos nossos pecados. Somos falhos, erramos, fazemos coisas que machucam as pessoas. Muitas vezes nós não seguimos a Tua palavra, fazemos as nossas próprias vontades, mas estamos aqui com humildade de espírito diante de Ti para pedir perdão pelos nossos pecados. Hoje nós temos a Santa Ceia, que é uma cerimônia tão importante, tão sagrada, e que simboliza a humildade. E nós estamos aqui para participar, para entregar a nossa vida e o nosso coração. Abençoe a cada um nesta manhã de sábado. Seja qual for o problema, a dificuldade, seja qual for a inquietação que existe no coração dos teus filhos nesta manhã de sábado, que o Senhor possa sanar, que o Senhor possa preencher o vazio que existe dentro do coração de cada um. Que assim possamos estar preparados para que quando Jesus voltar a essa terra, a gente possa ir com Ele para as nuvens dos céus. De uma maneira muito especial, hoje é o dia do pastor. Mais uma vez pedimos que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre ele e a sua família, sobre todos os pastores na face da terra, que têm a responsabilidade de apressar a vinda de Jesus a essa terra, assim como cada um de nós. Que nós possamos ser pessoas, filhos Teus, ovelhas, que colaborem com o pastor e ajudem, para que todos nós naquele dia estejamos preparados e possamos estar de braços abertos e dizer: esse é o nosso Deus a quem esperávamos e aguardávamos. Abençoe a cada um. Fique conosco nos momentos a seguir. Pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, bom dia. Feliz sábado. Vocês me pregaram aí uma peça na hora dos anúncios classe. Estou segurando ainda as emoções. Eu não posso nem olhar para a esposa, senão dá vontade de chorar. Deixar ela lá, não vou nem olhar para ela. Sabe, esse momento de ministério é algo que muda a nossa história completamente. Hoje é um dia muito especial, não só porque é sábado, não só por ser o dia do pastor, mas porque hoje nós vamos celebrar um momento muito gratificante para nós, que é o momento da Santa Ceia. A Santa Ceia, ela nos remete os nossos olhos ao futuro que nos aguarda. E qual é o futuro que nos aguarda? A volta de Jesus, o céu. E hoje nós vamos nos conectar com o céu através da Santa Ceia. Hoje é o dia de você e eu nos reconectarmos com aquele que é o Criador da nossa história. Mas eu queria, junto com vocês hoje,
conversar um pouco sobre uma história muito interessante na Bíblia. Eu já queria que você preparasse a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos hoje estudar uma história muito interessante. E eu queria começar perguntando para vocês lá. Tem uma pergunta que eu me fiz quando eu estava estudando isso daqui. Que tipo de evangelho eu e você estamos pregando hoje? Qual o tipo de evangelho que eu e você estamos pregando? Você já parou para se perguntar? Se você prega um evangelho de igreja ou você prega um evangelho bíblico, que tipo de evangelho nós estamos pregando? Será que o evangelho que nós estamos pregando é o evangelho que Cristo Jesus pregava? Será que esse é o evangelho que nós pregamos? Tem uma frase de um autor desconhecido que ele diz o seguinte: se as pessoas que nós estamos atraindo não são semelhantes a que Jesus atraía, então nós estamos, ele diz, pregando um evangelho diferente do evangelho de quem? Jesus. Se as pessoas que nós estamos atraindo são pessoas diferentes daquelas que Jesus atraía, então o evangelho que nós estamos pregando é um evangelho diferente. Normalmente, quando a gente ensina a Bíblia a alguém, normalmente ensinamos a ela o que fazer e o que não fazer. Mas, por vezes, não ensinamos o que ser. Porque a gente abre a Bíblia e ensina para elas: olha, a gente precisa fazer desse jeito, nós precisamos fazer isso, precisamos guardar o sábado, precisamos fazer isso na alimentação, precisamos fazer isso e aquilo outro. Então, o que fazer nós ensinamos. Mas o que ser? Muitas vezes, quando ensinamos a Bíblia a alguém, não ensinamos o que ser. Hoje, na história que nós vamos ver, é uma história bem interessante, porque é complexa na mente daquele povo que nós vamos ler aqui a história. Em Gênesis capítulo 11. No livro de Gênesis capítulo 11, nós vamos perceber que há um momento de estagnação do povo de Deus. O povo então para e diz: não, eu preciso mudar a história da nossa vida. Porque até o ponto anterior, Deus tinha destruído o mundo com o quê? Com água. Tinha vindo um dilúvio e Deus tinha destruído o mundo com água. Até o ponto anterior, as pessoas tinham morrido por consequência do dilúvio. E aí, Deus então começa de novo uma história com Noé e sua família. Em Gênesis capítulo 11, verso 1 em diante, ali até o verso 5, nós vamos ver essa história. A história da Torre de Babel. Antes de nós lermos, eu queria fazer uma oração, uma prece a Deus, pedindo a orientação do Espírito Santo para a leitura de sua palavra. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque nessa manhã de sábado estamos aqui para meditar na tua palavra e agradecidos porque o Senhor fala conosco através da tua palavra, Pai. Por favor, Senhor Deus, eu te peço que o Espírito Santo, Pai, nos ilumine nessa manhã. E ao ler a tua palavra possamos tirar lições importantes para a nossa vida. Por favor, Senhor Deus, fala conosco através da tua palavra. E que o homem que vos fala saia de cena e que possamos ouvir somente a voz de Cristo Jesus. É isso que eu te peço em nome dele, no nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 11, verso 1 ao verso 5, a Bíblia diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra do Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Verso 4, disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E o verso 5 diz que então Deus, o Senhor, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Aqui nesse texto, nessa história, nós vamos encontrar algumas lições importantes. Mas a pergunta que me surge é: por que será que Deus
não se agradou da ideia que eles tiveram de construir uma torre. Você já parou para pensar, por que será que Deus não se agradou da ideia deles terem construído uma torre bem alta? Queriam chegar ao céu, queriam alcançar o topo. Por que será que Deus não se agradou disso? E quando a gente olha a história, a gente vai encontrar alguns elementos. Eu vou destacar 2 elementos aqui, 2 coisas, 2 fatores que desagradaram a Deus pelo fato deles quererem então construir essa torre. O primeiro deles é a desobediência, o descumprimento da ordem de Deus. A ideia deles era uma ideia muito legal. Era uma ideia muito boa. Porque o texto diz que eles queriam, verso 4, que eles queriam ficar o quê? Juntos, não é isso? É uma ideia ruim ficar juntos? O que é que vocês acham? Não. A ideia deles era isso daqui, relacionamento. Muito boa a ideia deles. Muito bacana. Não tinha nada de ruim na história. Não tinha nada de ruim na ideia deles. Mas quando a gente olha para a história e volta um pouquinho, volta na história aí, o verso 1 do capítulo 9. O verso 1 do capítulo 9, Deus olha para Noé depois que sai da arca com sua família e fala uma bênção para Noé. Deus olha para Noé ali, sua família, e diz: olha, eu vou te abençoar, Noé. A Bíblia diz que abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse o que para eles? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei somente o Sinar. Foi isso? Não. Multiplicai-vos e enchei o quê? A terra. Deus disse para Noé e sua família: vocês vão sair de onde vocês estão e vocês vão seguir para todos os cantos da terra e vão encher essa terra. O povo foi crescendo e a ideia do povo era: nós somos o povo de Deus vindo da descendência do nosso pai Noé. Então, se nós somos da descendência de Noé, nós somos o povo que Deus escolheu para povoar a terra, vamos nos juntar, vamos nos unir em um só lugar. A ordem de Deus foi que eles não ficassem num só lugar. A ordem de Deus foi que eles se espalhassem pela terra. E eles queriam fazer ajuntamento de pessoas. Eles queriam fazer ajuntamento de pessoas. Deus reprova, porque a ordem de Deus foi simples. Eles passaram por alto, esqueceram o mandamento de Deus. Deus tinha dado uma ordem para eles: vão e multipliquem e encham a terra. E eles: não, Senhor, a gente quer ficar junto. A gente não vai ouvir tua voz. A gente não vai seguir tua ordem. A gente vai ficar junto porque se vier outro dilúvio, a gente constrói uma torre bem alta e a gente não morre. A gente fica lá em cima. A gente vai ficar junto para que ninguém se disperse, para que ninguém se perca, para que ninguém ali ele tenha a ideia de que vai querer fazer uma coisa diferente ou vai atacar a gente. Todo mundo junto aqui, todo mundo unido. A ideia era muito legal, mas estava contra os princípios de Deus. Contra os princípios de Deus. Sabe, quando eu olho para a história, esse início da história do capítulo 11 de Gênesis, que fala da Torre de Babel, eles tiveram essa ideia de descumprir a ordem de Deus. E aí eu penso o seguinte: Deus escreveu para nós uma ordem também. Mateus capítulo 28, verso 19 diz o quê? Nós precisamos ir a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando. Precisamos fazer discípulos das pessoas. E me surgiu uma pergunta fazendo esse sermão: qual é o nosso desejo? De ir ou ficar? Nós estamos indo ou nós estamos ficando em ajuntamentos dentro da nossa igreja? Qual a nossa ideia? De fazer ajuntamentos onde nós estamos? Vamos, quanto mais gente ficar aqui na igreja, melhor. Quanto mais gente ficar na igreja, melhor. Ou a ideia nossa é: não, eu preciso separar a igreja para que esteja em toda a terra a mensagem do evangelho. Porque a ordem de Deus é simples para nós. Você precisa ir pregar o evangelho eterno a toda criatura. Você precisa ir batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você precisa ir fazer discípulos de todas as criaturas. Qual é a igreja do sonho de Deus? O que é que Deus espera de nós como igreja? Porque para a Torre de Babel, para o povo dele em Babel, ali aquele povo, o sonho de Deus era que eles saíssem e multiplicassem em toda a terra. Crescessem, multiplicassem, enchessem toda a terra. E aí o povo vai e diz: não, Senhor, a gente não quer encher a terra, a gente só quer morar num local, todo mundo junto, todo mundo igual, aqui dentro. E por vezes, agimos, por vezes, como esse povo. Abandonando a teologia, deixando de lado a teologia da missão, para vivermos a manutenção e autopreservação.
Às vezes nós abandonamos essa teologia de dizer, não, eu preciso fazer a missão, eu preciso ir atrás do povo de Deus, eu preciso ir atrás das pessoas que precisam ouvir, eu preciso encher a terra da mensagem do Evangelho. Às vezes nós esquecemos isso e nos ajuntamos aqui para fazer a autopreservação. Não, tem que estar junto, todo mundo junto. É importante a comunhão, um relacionamento muito importante. Faz parte do nosso DNA estar juntos. Mas quando isso não produz em nós, quando isso não nos faz entender que a nossa missão é preciso sair e levar o Evangelho, isso nós passamos a ser igual ao povo de Babel. Nos preocupar em estar juntos, estar preocupados em si mesmos e desobedecendo a ordem de Deus. Porque Deus deu uma ordem em Mateus 28. O primeiro verbo que é usado por Cristo ali é ide, é ir, não é ficar. E por vezes eu e você temos ficado esquecendo do nosso chamado de Deus. Deus tem um chamado para nós: ir e não ficar em ajuntamentos. Quando a gente olha, por exemplo, se hoje nós acharmos essa igreja aqui em São Miguel do Oeste para abrirmos outra igreja, algumas pessoas vão pensar, mas por que vai fazer isso? A igreja está tão boa com tanta gente. Precisa ter mais gente. A igreja precisa de mais gente. E às vezes nós temos esse pensamento de Babel, de pensar que precisamos somente estar juntos na autopreservação. Uma das coisas que desagradou a Deus foi o fato deles desobedecerem, descumprirem a ordem de Deus. Eles desobedeceram a Deus, e isso foi fatal para eles. Outro fato foi no verso 4 ainda, o mesmo verso, vamos ler de novo, diz assim que eles pediram, vinde. Os construtores disseram, olha, venha, vamos edificar para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue aonde? Lá no céu. Mas por que eles queriam chegar no céu? Eles completam, para que eu e todos aqueles que estão aqui nos tornemos o quê? Célebres. O nosso nome se torne conhecido. E o texto termina dizendo, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Outra coisa que desagradou a Deus, o segundo fato que desagradou a Deus, foi o fato deles exaltarem a si mesmo e esquecerem de Deus. A exaltação pessoal que eles praticavam aqui, que eles queriam, de buscar o seu propósito. Eles andaram muitos anos pela terra, viveram no Oriente, que era o desejo de Deus que eles ficassem no Oriente, e eles saíram do Oriente para buscar outros caminhos. O desejo de Deus é que eles começassem a povoar a terra ali no Oriente e dali se espalhasse por toda a planície da terra. Mas aí então, o que é que esse povo faz? Ele sai de onde Deus tinha designado para eles ficarem e vai para o sul. E ali em Babilônia, que na região de Babilônia, que é conhecido hoje o Sinar, ali então eles começam a edificar essa torre para que estarem juntos. Mas principalmente para que o seu nome fosse conhecido. Você sabe por que eles andavam, mas eles decidiram ficar ali em Sinar, ou seja, em Babilônia? Porque a terra de Babilônia era fértil. A terra de Babilônia era uma terra muito boa. Era muito gostoso de morar em Babilônia. Porque em Babilônia era mais cômodo, as coisas eram mais fáceis. A terra era mais fértil, parecia. Eles chegaram em Babilônia e encontraram conforto. Chegaram no Sinar, encontraram conforto e disse, é aqui que eu vou ficar. A gente não sai mais daqui. Eu saí daqui, de onde eu estou, para ir para outro lugar que Deus está mandando eu ir? Não, não vou. Não vou porque eu estou no conforto. E o ser humano é assim, nós somos assim. Nós precisamos só do mínimo de conforto para dizer, Senhor, eu não vou sair de onde eu estou. Não vou. Eu não vou sair de onde eu estou para ir para outro lugar que o Senhor está mandando eu ir. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque eu preciso de conforto. Eu necessito de conforto. Eles estavam querendo ser independentes de Deus e ter sua autossuficiência. Ou seja, eles estavam dizendo para Deus, Senhor, a gente vai construir uma torre aqui tão alta, que ninguém vai conseguir atacar a gente. Os inimigos que o Senhor tem vão vir atacar nós, somos seu povo, não vão conseguir porque nós estamos lá em cima. Eles não vão chegar até nós. Nós não precisamos nem que o Senhor nos defenda mais. Nós não precisamos nem que o Senhor lute por nós, porque nós vamos vencer. Nós somos autossuficientes, nós não precisamos que o Senhor nos ajude. Nós precisamos ser independentes do Senhor.
E por vezes, como igreja, agimos dessa forma. Como Babel, nós dizemos: Senhor, não precisa que o Senhor me ajude. Eu sei fazer sozinho. Não precisa que o Senhor me guie, eu sei fazer sozinho. Senhor, eu não vou sair de dentro de onde estou, porque aqui dentro eu sou exaltado, aqui dentro as pessoas me aclamam, aqui dentro eles chamam meu nome, eles me procuram, eu não vou sair de dentro de onde eu estou. A gente vai ficar aqui, ponto final. E a reprovação de Deus para esse povo é que, infelizmente, eles excluíram Deus dos seus planos. Eles excluíram Deus dos seus planos. Eles tiraram Deus dos seus planos. Eles entenderam que precisava se elevar uma torre elevada e assim visível para todas as nações, seria um símbolo de sua grandeza e de seu poder para dominar os habitantes da terra. Eles queriam dizer para todos: olha, nós temos uma torre mais alta do que todos vocês, então vocês têm que chegar até nós. A gente não vai até vocês mais, vocês têm que vir até nós. O desejo de Deus na missão era que a mensagem fosse espalhada por todo mundo de que Deus iria trazer o Messias e o Messias chegaria para a salvação da humanidade. Só que o povo foi contrário a Deus. Em vez de exaltar o Senhor, exaltou a si próprio. Em vez de elevar o nome de Deus e colocar Deus em seus planos, tiraram Deus de seus planos, colocando a si mesmo como o centro do universo. E por vezes nós fazemos como eles. Trabalhamos com a ideia do antropocentrismo, o homem no centro, a ideia do ser humano no centro de todas as coisas, e tiramos o teocentrismo, que é Deus no centro de todas as coisas. Deus tem que estar no centro da nossa vida, Deus tem que estar no centro dos nossos pensamentos, Deus tem que estar no centro da igreja, Deus tem que estar no centro dessa cidade, Deus tem que estar no centro de tudo. Nós precisamos pregar a ideia do teocentrismo, é Deus no centro de todas as coisas. E o povo em Babel, infelizmente, estava pregando a ideia de que Deus sai de cena e agora o homem fica no centro. O povo tem que entender que nós estamos aqui agora. Quando a gente olha para o conforto, a gente percebe que o conforto gera isso. Essa ideia de definhamento da cosmovisão missional. Ou seja, eu perco a ideia de que eu preciso sair, que eu preciso ir, eu preciso me dividir. Uma igreja lotada de pessoas, um local cheio de gente, um aglomeramento de pessoas não é muito bom. E a gente precisa dividir. Quando a gente está namorando, um casal jovem de namorado, aí aqueles que são casados chegam para eles o quê? Vocês vão casar quando? Né? Primeira coisa que a gente fala: vocês vão casar quando? Não, a gente vai casar, e ficam todos desconfiados, vai casar. Casou, um mês depois, cheguei aí, vai ter o filho quando? Né? É bem ligeiro assim, bem rápido, né? Vai ter o filho quando? A pessoa tem um filho, e o segundo vai vir quando? É bem assim, já perguntaram para nós quando vinha um segundo, nem nasceu o Oliver direito. E aí, quando tem um segundo, tá, aí, e o terceiro? Não, se tem um terceiro, tá bom de parar, né? A gente sempre tentando ali colocar um pontinho na história do outro. Mas a nossa história na terra é de multiplicação. Deus nos deu o dom da multiplicação, de multiplicarmos e fazermos com que enchamos a terra, possamos colocar pessoas que pregam a mensagem do Evangelho eterno na terra. E aí Deus coloca esse povo para que se espalhem na terra e encham a terra e povoem toda a terra. Aí o povo fica em um só lugar. Aí diz: não, Senhor, eu vou discordar do Senhor e não vou te obedecer. Aí Deus já fica chateado daí. Deus: não pode ser assim. Aí o povo diz: mas ainda assim eu vou tirar o Senhor dos nossos planos. O Senhor não precisa nem se meter no que a gente vai fazer aqui. Aí por isso que no verso 5, você lê que Deus olha tudo isso e Deus: não, eu vou ter que ir lá embaixo. Porque o povo parece que não está me ouvindo. O povo parece que não está me ouvindo. Eu vou ter que descer para que eles entendam que isso não é correto. Que o que eles têm feito não é correto. E aí Deus desaprova totalmente. Na mente daquele povo, o ir não era favorável, mas o ficar sim era favorável. Se você vê aqui no verso 4, você vê que eles falam: vamos edificar para nós, vamos fazer para nós, e nós, e nunca para Deus. Você não vê Deus na história, você não vê Deus sendo exaltado, você não vê nada disso. O povo parecia que tinha esquecido de que Deus tinha salvo Noé e sua família para que povoasse novamente a terra. O povo parece que tinha esquecido disso. Ellen White, ela escreve um texto no livro Evangelismo, página 629,
ela diz que o Senhor quer que o Senhor deseja que os homens se esqueçam a si mesmo no esforço de salvar almas. O desejo de Deus é que eu e você esqueçamos de nós mesmos, deixamos o egocentrismo de lado e focamos em Deus, salvação de almas, porque a nossa vida não é aqui nessa terra. Babel, ela foi destruída, a torre não foi levada à frente, porque o povo queria fazer algo que não tinha a favor de Deus nada. Eles queriam ajuntamento, continuar ali, crescer ali, e acabou. Eles não estavam pensando no futuro, na salvação, no Messias, na vinda de Cristo. Eles estavam pensando neles mesmos. E por vezes agimos assim como igreja. Nós pensamos em ficar e não ir. É mais fácil, é mais cômodo ficar, porque quando eu fico, eu tenho minhas opções, eu já tenho o meu comodismo, eu já sei o que fazer. E quando eu vou, é mais difícil, porque eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Você já observou que, fazendo uma comparação bem básica, Deus desce no verso 6 do capítulo 11 e faz o quê? Confunde o povo, fazendo com que as línguas sejam trocadas. E um começou a falar português, e outro começou a falar inglês, outro começou a falar espanhol, outro começou a falar italiano, alemão. E as coisas foram começar a ser trocadas, e um pedia uma coisa para construção, o outro não entendia, e eles começaram a ficar loucos, e o que está acontecendo? E aí sim, começou a se dispersar. Como eu não entendi, aí pega um grupo que conseguiu falar um com o outro, vamos para outro lugar, porque esse povo aí está ficando louco, não está entendendo o que eu estou falando, e eles se juntaram e foram para outro lugar, e aí um grupo foi para lá, e outro grupo foi para cá, e aí então a terra começou a ser povoada. Mas compara, quando a gente esquece Deus, quando a gente deixa Deus de lado na história, quando nossos planos não estão com Deus, quando o orgulho, o desejo de se vangloriar com seus êxitos, ele ocupa nosso espaço, o que acontece conosco é nada, exceto divisão, confusão e falta de compreensão. Mas quando nós colocamos Deus no primeiro lugar, a gente pode até ter confusão nas línguas, mas todos irão entender, todos irão compreender, porque a mensagem, o foco é o Evangelho. É só você olhar para o Pentecoste. As pessoas olharam e disseram, mas esses estão falando em várias outras línguas, como pode se eles são hebreus? Se um deles são, todos eles são hebreus, como é que eles podem falar em várias línguas? Eles estavam falando lá em todas as outras línguas, que tinha gente de todos os lugares, da Índia, da Ásia. Eles estavam falando em várias línguas, e aí, em Atos 2, a gente percebe que quando a gente vai em nome de Deus, é uma comparação bem lógica. As coisas fluem, e até aqueles que falam em outras línguas entendem. Porque quando a gente vai em nome de Deus, quando a gente faz as coisas em nome do Senhor, as coisas acontecem de forma que todos entendem. Sabe, gente, Deus, Ele desaprovou os planos de Babel. Deus desaprovou sim os planos de Babel. Não só frustrou-lhes o orgulho, mas Deus tinha um propósito. Diz, olha, eu não vou só frustrar eles, eu não vou só dizer a eles que eles não têm condição de ser independentes. Eu vou fazer isso para que a minha promessa se cumpra de povoar a terra. E Ele fez isso. A terra toda foi povoada, porque cada um foi para o seu lugar e para a sua região. Eu não sei se vai ser preciso hoje Deus fazer com que haja confusão de línguas dentro da igreja, para que a gente tenha divisão e o povo comece a povoar a terra, ou quem sabe até a cidade de São Miguel do Oeste. Sabe, quando eu olho para uma igreja cheia de frutos, eu percebo que é possível. É possível nós termos vários lugares, aqui em São Miguel do Oeste, pessoas que têm dons como vocês, para povoar outros lugares dessa cidade. Quando olho para Babel, eu percebo que às vezes o ficar não é bom. O ajuntamento de pessoas não é bom. O desejo de Deus é que a gente povoe a terra com a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem de Deus é, vai, prega o Evangelho eterno a toda criatura, nação, língua e povo. Quando a gente vê uma igreja cheia, Alan Hirsch, ele escreve essa frase aqui, e ele diz o seguinte: não se mensura o sucesso de uma igreja, ele diz. Olha, não tem como mensurar o sucesso da igreja pelas pessoas, ou a quantidade de pessoas que vêm para adorar. Mas a gente mensura o sucesso da igreja pelas pessoas que saem
para servir. O sucesso da igreja ele é mensurado não por aqueles que vêm para adorar a Deus, porque pode estar lotado de pessoas adorando a Deus, mas o sucesso da igreja, o sucesso do povo de Deus é caracterizado por aqueles que saem para servir. Em nenhum momento bíblico você vai encontrar Jesus ensinando para nós: olha, vocês precisam se ajuntar muito, fica cheio, lotado, porque o propósito de vocês é se juntarem, o propósito de vocês estarem juntos. 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, um texto muito conhecido, mas que mostra para nós o nosso propósito. Nós somos escolhidos por Deus. Eu e você fomos chamados com um propósito. E aqui está a resposta do propósito. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. A Bíblia diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te chama de tudo isso: sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Mas para quê? Com um propósito: se ajuntar? Não. Sair, ir e proclamar a mensagem. Sair, ir e falar de Jesus para as pessoas. Sair, montar grupos, crescer a mensagem do evangelho aqui, crescer a mensagem do evangelho ali, fazer com que as pessoas entendam que Deus te chamou e te colocou nessa terra com esse propósito. Propósito não como Babel, de ajuntamento, mas propósito de ir e pregar a mensagem do evangelho, de sair e povoar toda a terra com essa mensagem, para que logo a gente possa ver Jesus Cristo voltar. Esse é o nosso propósito, por isso que nós somos criados. Babel não entendeu isso e Deus reprovou-lo. Babel não entendeu. A história diz que Babel não entendeu. O povo lá, infelizmente, não entendeu e Deus reprovou isso. Deus reprovou. Hoje é o dia de que eu e você possamos sair da nossa zona de conforto. Deus tem chamado você a sair da tua zona de conforto, de onde você está, e dizer: olha, eu quero que você vá no teu trabalho, no teu colégio, na tua casa, nos teus parentes, nos teus vizinhos, não importa, mas eu quero que você vá, saia de dentro do conforto dos ajuntamentos. Hoje é o dia de você dizer para Deus: Senhor, eu quero lutar essa batalha, eu quero vencer a batalha e quero estar preparado para a volta de Jesus. Quando eu olho para a história de Babel, eu percebo que eles não entenderam a ideia de Deus, que era simples: vão e encham a terra. A ideia de Deus para nós hoje é simples: vão e encham a terra com a mensagem do evangelho. Vão e preguem o evangelho eterno. Se for preciso dividam a igreja, coloca um grupo lá, outro aqui, para que se multiplique, e depois divida de novo e se multiplique, e assim cresce a multiplicação. Jesus pegou uma árvore e lançou e amaldiçoou porque ela não dava fruto. E eu não quero ser amaldiçoado por Deus por não dar fruto. Eu tenho certeza também que você não quer ser amaldiçoado por Deus por não dar fruto. E Deus te chama hoje, Deus te convida a você hoje ser fruto, ser uma árvore frutífera, dar fruto. Babel não queria sair de onde estava, do ajuntamento de pessoas. Nós precisamos deixar a autopreservação e ir para a pregação do evangelho eterno, pregar a mensagem do evangelho. Hoje nós iremos participar de um momento especial, mas eu queria terminar fazendo um apelo para você. Esse momento agora eu queria terminar para nós darmos continuidade à adoração através da Santa Ceia. Mas eu queria fazer um apelo para você, te fazendo uma simples pergunta: você está disposto a abandonar o que você tem, o teu conforto, para dizer: Senhor, se for preciso, eu estou aqui à disposição para fazer a tua vontade. Deixar tudo o que eu tenho, se for preciso, para fazer a tua vontade. Às vezes nós nos apegamos aos nossos confortos e a tudo aquilo que a gente tem. E às vezes esquecemos de como Deus conduziu as pessoas no passado. Deus vai nos conduzir hoje também. A pergunta é simples: quantos de vocês estão dispostos a dizer: Senhor, eu não quero ficar, eu quero ir. Eu quero estar disposto a ir, Senhor. Quantos estão dispostos? Levante sua mão. Amém. Louvado seja Deus. Eu queria orar por você. Você se coloca de pé? Pode ser?
água sem fim. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia, ela foi instituída por Jesus como um exemplo de alguém que não tinha pecados, de alguém que deixou a maior lição de humildade que alguém poderia fazer. Quando você vai, por exemplo, na Bíblia, no livro de João, capítulo 13, você vê Jesus lavando os pés dos discípulos. E todo mundo naquele momento ali, e até hoje as pessoas pensavam, não, quem tem que lavar os pés de Jesus eram os discípulos. E Jesus começa fazendo justamente o contrário, ele lavando os pés dos discípulos. E se você estivesse naquele momento, o que você pensaria? Talvez pensaria assim, mas está errado, né? Mas como um líder, que era Jesus, mais uma vez, ele demonstra toda a humildade. E ele disse assim, Pedro disse assim para Jesus, nunca me lavarás os pés, respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E nesse momento Jesus lava então o pé de cada um dos seus discípulos. E logo após esse momento do lava-pés, eles iniciam então a cerimônia da Santa Ceia, que a gente conhece, que está lá em Coríntios, onde Paulo narra esse momento, e ele disse assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Quando a gente participa de um momento como este, o pão simbolizando o corpo de Cristo, nós estamos reconhecendo que Jesus um dia morreu na cruz, colocando o seu corpo no madeiro, sendo que a cruz não foi feita para ele, foi feito para Barrabás. E mesmo assim, quem deveria estar na cruz era eu e você. Então, quando a gente faz isso, a gente reconhece que é o corpo de Cristo que foi dado por nós. E reconhecendo, nós estamos lembrando do que Jesus fez por mim e por você na cruz. Algo maravilhoso, algo fantástico, dar a vida por mim e por você, sendo nós pecadores. Por isso é que nós estamos aqui hoje, nessa cerimônia tão sagrada e tão solene, lembrando a morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Todos os que participaram do Lava Pés e que querem participar nesse momento, se coloquem em pé e será entregue então a oração e depois a entrega dos pães. Curvem a sua fronte para nós termos a oração pelo pão. Querido e amado Deus, queremos nesse momento exaltar o Teu nome, agradecer ao Senhor dos céus pelo presente maravilhoso que deste a nós, quando enviaste Teu Filho Jesus Cristo, o pão do céu, que veio a este mundo para nos salvar. Nós, Senhor, é que deveríamos ter sido crucificados naquela cruz. Nós é que deveríamos ter sofrido os açoites, os escárnios, as bofetadas. Nós é que deveríamos ter carregado aquela cruz, Senhor. Mas Cristo Jesus, na sua infinita misericórdia, nos poupou deste serviço tão degradante que foi ter carregado e ter sido crucificado nessa cruz. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque agora nós temos a oportunidade de relembrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E que esse emblema que nós vamos comer logo mais, esse pão sem fermento, que simboliza o corpo de Cristo, moído e ultrajado naquela cruz, Senhor. Que ele possa causar transformação, Senhor, de caráter, transformação espiritual na nossa vida. E que possamos sair daqui, Senhor, com o coração alegre, feliz, porque um dia Cristo morreu por cada um de nós. E nesse momento, Senhor, nós queremos lembrar desse sacrifício, que ele não foi em vão, que nós possamos ser fiéis e lembrar que esse sacrifício de Cristo, ele foi feito por cada um de nós, e que nós possamos tornar esse sacrifício digno de salvação para as nossas vidas, Senhor. Abençoe cada filho teu aqui nessa manhã, nos dê a tua companhia, nos dê a tua salvação, em nome de Jesus, amém.
Amados, todos aqueles que humildemente se colocar na presença de Deus, lavando os lava-pés um do outro, vamos participar todos juntos agora desse memorial de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento tão especial, a gente sente até emoção, lembrando que Cristo Jesus, aquilo que o Marcos disse na oração, não devia passar por um momento tão difícil da vida dele. Ser pregado numa cruz e derramado o seu sangue para justificar cada um dos seus filhos. Muito interessante, aquele que crê em Cristo Jesus será salvo, irmãos. E eu digo que é emocionante, nesse momento a gente participar da Santa Ceia. E agora eu digo ainda, como será lá no céu o próprio Jesus servindo a Santa Ceia. Eu faço um apelo que todas as pessoas se preparem para esse grande momento. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Todos aqueles que participaram do pão, irmão, também vai participar do sangue, o símbolo do sangue de Jesus Cristo. Fiquem em pé. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus forte e poderoso, Senhor dos exércitos, vencedor de todas as batalhas, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Nesse momento especial, momento solene, de recebermos como emblemas o pão e agora, Senhor Deus, o suco puro da uva, que representa o teu sangue sem mácula e sem pecado. O Senhor derramou o teu sangue por nós. O Senhor pagou o preço e o teu sangue hoje nos lava e nos purifica de todo o nosso pecado, Senhor. Hoje nós queremos relembrar este momento, mas não simplesmente relembrar uma morte, e sim ter a certeza de que por essa morte nós somos salvos. Pela ressurreição de Cristo e a morte de Cristo Jesus nós somos salvos, Senhor. Foi pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Por esse sangue que hoje nós aguardamos a breve volta do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque hoje estaremos mais uma vez nos reconectando com o céu e nos preparando para a breve volta de Jesus Cristo. Abençoe este momento, em nome de Cristo Jesus eu te peço. Amém. Da mesma forma que o pão, vocês forem recebendo, vocês se assentam, espera todos receberem para que você possa participar juntos.
Vamos então participar desse momento todos com reverência, agradecendo a Deus pelo grande sacrifício de Cristo por nós. Esse momento é um momento importante para nós, porque ele nos remete a estarmos nos preparando para um grande momento especial, que é a volta de Jesus. Quando Paulo escreveu em Coríntios, ele termina seu pensamento, a sua conclusão, dizendo: porque, no verso 26, todas as vezes que nós comermos desse pão, que nós bebermos esse cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, até sua volta. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice, indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Nós estamos participando desse momento, nós com alegria temos a certeza de que Cristo Jesus hoje vive. Ele está vivo e por isso nós participamos de momentos como esse para celebrar a vida de Cristo Jesus e para aguardar a breve volta do Senhor Jesus. E estou ansioso para que chegue esse momento. Momento em que iremos abraçar o nosso Salvador e participar da grande ceia que tem estado preparado para nós. Mas essa ceia está lá na eternidade. E sabe o que é interessante? Jesus ainda não participou dela, porque ela espera por mim e por você. Por isso que nesse momento eu peço que você se coloque de pé para a gente terminar louvando a Deus a música Porque Ele Vive, número 70 do Inário. Porque Cristo vive, podemos crer no amanhã. Porque Cristo vive, nós temos a certeza de que Ele voltará para nos buscar. Cante com teu coração, louve a Deus.
Agradecemos a Deus. Senhor, obrigado, porque nesta manhã o Senhor nos deu esse privilégio de participarmos da Santa Ceia. Nos prepara para a volta de Jesus, porque o Senhor vive e o Senhor vai se levantar para vir nos buscar. Nos leva para casa na tua paz, na companhia dos teus anjos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.